Eu vou ler aqui o Uhum. texto que você escreveu para a gente, que é a Sueli é praticante de yoga há 20 anos e costuma dizer que yoga salva. Inclusive, eu adoro isso, né? Quando você fala yoga salva, e salva mesmo. Yoga salva. Ela considera que a prática é uma das responsáveis pelo controle da ansiedade. Além disso, em diversas ocasiões conseguiu recuperar problemas físicos com a prática. Então, vamos lá às nossas perguntas. Fazendo, Tcharam. fazendo essas entrevistas, né, com os meus alunos, eu tenho descoberto coisas assim, incríveis que eu não sabia, né? E vai saindo. É mesmo? É. Tô achando assim o máximo essas entrevistas, porque eu tô conhecendo mais as pessoas, né? E tô aprendendo mais sobre os efeitos do yoga. Você acredita? Fazendo essas entrevistas. Acredito. É porque é engraçado, né? Porque, por exemplo, você é professora, então você sabe um monte de coisa sobre yoga, você aprendeu, você estudou, mas é como você tem o conhecimento técnico. É, A prática A prática é individual, então você tem a sua prática, você sabe que resolve, mas tipo, resolveu os seus problemas, resolve os seus problemas. é, Você não tem extensão de como resolve, de como é o efeito para os outros. sim, Né? Então é do que as pessoas contam e às vezes e é muito individual isso, não tem jeito, é muito individual, é a prática de cada um. Às vezes a pessoa começa a fazer e ela nem sabe o que ela tem. é mesmo. É verdade. Hoje mesmo aconteceu isso. Teve uma aluna que eu estava dando aula lá na Vale, né, em Vale Infusões, e aí estava dando aula para melhorar o joelho de uma pessoa. E aí a outra aluna falou: Nossa, tá sendo bom pro meu ciático. Bom, então vamos lá. Vamos começar. Então, Sueli, eu quero saber, quero te perguntar, o que te trouxe para o yoga? O que levou você para o caminho do yoga? Porque você chegou no Yoga Itaquera muito depois, né? Você começou aqui no Yoga Itaquera em 2009, mas você já era uma praticante de yoga, né? O que te trouxe para o yoga? Eu acho que foi curiosidade, na verdade. Eu sabia que existia yoga, mas eu achava que era só para pessoas flexíveis, né? Aquelas pessoas que sabem que conseguem colocar o pé na cabeça. E eu tinha curiosidade de fazer, mas eu nunca fui uma pessoa flexível. Nunca fui, mas eu achava que eu podia fazer. E aí eu comecei a fazer em 2002. E foi por acaso, eu não estava mais procurando, porque era muito difícil de achar, né? Era muito centralizado, assim, onde tinha yoga no começo dos anos 2000. A gente sabia que yoga era coisa de hippie, né? É, Hare Krishna. é, Quem é que, tipo, andava na Paulista e você viu lá os Hare Krishna, taranã, né? Então, era muito onde procurava. Aí eu trabalhava em Perdizes, e aí eu trabalhava perto da PUC, era uma travessa da Cardoso de Almeida. E eu tava indo pro metrô e eu passei em frente a uma lojinha, eram essas lojinhas esotéricas. E aí tinha lá uma plaquinha, aulas de yoga. Eu falei, nossa, eu vou ver. Mesmo sendo aqui em Perdizes, sabe que dá para fazer? Não deve ser um rim. Vamos ver como que era. Aí eu entrei e perguntei como é que era, se podia fazer a aula. E aí a menina da recepção falou que podia fazer a aula, falou dos horários, que eu podia ir para experimentar, para ver se eu ia gostar. E na mesma época, olha como é maluco, na mesma época eu tinha começado a fazer terapia. E não necessariamente uma coisa tem a ver com a outra, mas no fundo tem. E aí eu fui, fiz a aula, eu saía 12:30 do trabalho. E a aula começava a que horas? 12:30. E quando eu fui fazer a aula teste, eu fui na aula de 1:30. Acho que era 1:30, uma coisa assim. Aí eu fui, fiz a aula, eu amei. Amei. Era como se fosse assim, voltei para casa. A sensação era essa. Tipo, voltei para casa, cheguei em casa. Mas eu não podia.
mas eu não podia fazer aula de 1h30, porque 1h30 para mim era muito tarde. E aí eu vou fazer um parênteses. Nessa época, em 2002, eu tinha 4 empregos. Uau! Eu sou a louca dos trabalhos. Eu gosto muito, 4. Eu gosto muito de trabalhar, então eu não sei dizer não para trabalho. E aí eu falava, se eu fizesse aula de 1h30, ia me atrapalhar todos os horários seguintes. A aula boa para mim era 12h30. Não tinha outra, era essa. Aí eu falei, poxa, eu queria fazer aula de 12h30. E aí falei com a menina da recepção. Falei, nossa, eu amei a aula, mas eu queria fazer de 12h30. Sabe que tem problema se eu chegar 12h35? Era tão Aí ela perto. falou, era 2 quadras. Se eu descesse a rua correndo, eu chegava 12h35. Aí a menina falou assim, olha, aí você tem que falar com o professor, para ver se ele deixa você entrar na aula já começado. Porque não pode, né? Tem a questão do horário. Aí eu falei assim, tá bom. Aí eu fui conversar com o professor. E por essas coisas do destino, ou coincidências que não existem, o professor tinha trabalhado onde eu trabalhava. Então ele sabia que eu saía 12h30. E aí eu falei para ele, na professora, eu gostei muito da aula, eu queria fazer, mas eu queria fazer aula de 12h30. Mas eu saio 12h30. Será que tem problema se eu chegar aqui 12h40? Eu vou atrapalhar? Aí ele falou, onde você trabalha? Aí eu falei onde eu trabalhava, ele falou, eu trabalhei lá. Eu falei, você tá brincando? Ele falou, é verdade. Aí falou o nome das pessoas. Eu falei, então, você sabe, eu saio 12h30, do lado. É que assim, é questão de deu a hora, eu pegar a bolsa, descer correndo, eu chego aqui 12h40. Já vem trocada para adiantar. Então pensa a louca descendo uma avenida, correndo de mochila e já de legging. E eu chegava 12h40, chegava 12h38. E ele me esperava, porque ele sabia que eu ia chegar. Ele esperava. Porque você sabe que eu não atraso. Para aula de yoga, eu não atraso. É verdade. Né? E aí eu comecei a fazer, eu comecei a gostar. Eu fui lá, o nome dele era, né? O nome dele é Sérgio Carvalho, mas ele mudou. Ele ganhou Niyamas, que fala, né? Niyama. Ele ganhou o nome hindu. Como que chama o nome hindu, você sabe? Então, ele ganhou. Então, eu não sei como é o nome dele. Assim, então, ele ganhou um nome espiritual. Isso, o nome espiritual. Isso, ele ganhou o nome espiritual. E ele fez fotos para o livro da Regina Shakti. Ele era super fofo. E eu fiz yoga com ele quase 1 ano. Não deu 1 ano, foi uns 9, 10 meses. E aí ele ia mudar de endereço. E ele ia para mais longe. Para eu continuar fazendo yoga com ele, eu tinha que pegar um ônibus. E aí ia bagunçar os meus horários, porque, lembre-se, eu tinha 4 empregos. Não ia dar para conciliar. Ia ficar bem difícil. Sem contar que aí ele foi para Vila Madalena. E aí ficou mais caro. Né? E aí eu parei, tive que parar de fazer yoga com ele. O horário não ia dar, ia ficar muito complicado. E aí eu fiz, isso era 2003. Aí eu parei de fazer yoga com ele e fiquei pensando, e agora, onde eu vou fazer? Porque eu amei fazer yoga, né? E aí fazia terapia, fazia yoga, e eu sou ansiosa, e a ansiedade foi acalmando, foi ficando mais tranquilinha. E aí comecei a procurar onde eu ia fazer yoga. Aí achei no Sesc Belenzinho. Aí falei, Sesc é bacana, né? Acessível, eu tinha carteirinha do Sesc. Aí fui fazer, eu odiei a professora. Eu fiz 2 aulas, porque eu falava, eu tenho que fazer yoga, gente. Mas não tinha condições de fazer aula com aquela professora, que eu nem me lembro o nome dela. Porque ela falava demais no meio da aula. Eu vinha de um professor quieto, ele explicava a postura e ficava... ele explicava a postura, aí ele fazia o ajuste quando tinha que fazer e falava, entre em contato com a respiração, mas foi uma coisa, né? Entre em contato com a respiração, vai dar tudo certo, e falava da questão de que eu não precisava colocar o pé na cabeça, porque a flexibilidade não era tão importante, né? Era consequência. E
fui. Então, essa mulher, ela falava o tempo todo na aula, mas era irritante, era muito irritante, era muito irritante. Meu Deus, ela me irritava demais, eu não conseguia. Você não sentiu afinidade. Aí depois eu aprendi isso, que quando você escolhe fazer yoga, que é bom você fazer uma aula experimental para ver se você vai gostar do método do professor, de como a coisa vai desenrolar. E também para ver se você Aí gosta de yoga, não bateu. né? Porque nem todo mundo gosta de yoga. Tem gente que gosta de academia, tem gente mesmo, que não gosta e tal. Então, aí quando eu saí do Belém, eu fiquei uns meses sem fazer também. E ficava, nossa, eu preciso achar. Mas fazer yoga é caro. Hoje é mais barato, mas assim, era muito caro, né? E onde que achava? Nos Jardins. E, tipo, gente, sem condições. Eu sou uma pessoa que mora na Zona Leste, né? Vamos combinar que... não é fácil pagar yoga no mas a pessoa não precisa cobrar um rim. Né? A gente sabe que tem a formação, que tem todo o investimento. E, pô, é difícil, a gente sabe isso, né? Mas, poxa vida, um rim é complicado. Aí eu fiquei procurando, e achei um lugar. Não lembro como eu achei. É porque... trabalho de novo. Eu trabalhava perto do metrô Santa Cruz e achei um lugar que tinha yoga de graça. Perfeito. Era sopa no mel. E era ainda uma escola de alquimia. Tem aula de várias coisas, mas tinha aula de alquimia. Aí eu peguei e falei, vou experimentar. É de graça, não custa nada, vamos tentar. Aí fui, e a aula começava às 7 horas, 7 da noite. E aí dava, porque eu saía do trabalho às 5h30, ficava enrolando um pouco e pá, fui, 7 horas. Amei a professora. A professora era sensacional, era uma senhorinha, meu, muito boa. E aí, a única coisa que ruim nesse lugar é que era muita gente. De graça. Então, às vezes, você não tinha um espaço para poder fazer as posturas direito. Mas ela dava um jeitinho, colocava numa posição, outro mais para trás, do lado, e todo mundo fazia e todo mundo ficava feliz. Então, assim, era bom? Era. Ainda não era... Não é que não era top, era bom, mas para mim era muito fácil. Tá. Porque ela dava posturas muito básicas, né? Porque ela não sabia ali, eram pessoas muito diferentes. Tinha gente mais nova, gente mais velha, gente que já tinha feito, gente que nunca tinha feito. Então ela dava posturas básicas, né? E aí, para mim, tava ótimo. Era de graça e eu tava fazendo yoga. Perfeito. Fiquei quase um ano. Fazendo lá. Daí, o que aconteceu? As aulas tiveram que ser interrompidas, porque ela passou por uma cirurgia. Ela já era idosa mesmo, ela tinha uns 70 anos, eu acho. E ela teve que fazer uma cirurgia. E aí eu fiquei sem yoga de novo. E aí, fiquei um tempo sem fazer yoga. E aí procurava, aí achei uma escola no Tatuapé. Tatuapé, perto, caminho, legal, vou fazer. Não lembro o nome da escola. Fiz 3 meses, eu gostava do professor, a aula era bacana. Só tinha 3 alunos. Resultado, fechou. Não foi pra frente. Aí fiquei de novo sem yoga. Aí comecei a procurar, eu falei, quer saber? Eu vou procurar só se for perto da minha casa. Se for longe, não vai rolar, não vou. Porque eu não estava trabalhando. Porque foi um período que eu estava desempregada. Então não tinha sentido eu sair daqui, cruzar a cidade só para fazer yoga. Não ia rolar. Então tinha que ser mais perto. E aí procurava e não achava. Procurava e não achava. Aí um belo dia eu te achei. Né? Porque como é que eu procurava no Google? Eu colocava Yoga Zona Leste, yoga e nada. Eu acho que um dia eu coloquei Yoga Itaquera. E aí apareceu você. Aí eu falei, não é
perto, que dá para ir a pé, mas é perto. Eu vou experimentar. E aí, 2009, é isso? Foi 2009. Acho que você foi com a minha cara, né? 2021. Mas olha, mas você sabe uma coisa? Eu vou confessar uma coisa para você. Ai, meu Deus. No começo eu pensei assim, eu já fui pensando nisso. Eu não tenho outra alternativa. Essa é a minha melhor opção de aula de yoga. E é aqui que eu vou ficar, goste ou não. Mas pensei, se ela for igual a professora do Belém, aí não tem condições. Todo o resto pode ser negociável. O único quesito era que você não fosse tagarela como a professora do Belém. E aí fui na aula, que era lá na associação. Aí eu achei que tinha muita gente, mas eu pensei, gente, eu fazia lá no Santa Cruz, tinha umas 20 pessoas fazendo aula. Vamos que vamos. E aí a gente foi, aí no começo eu achei estranho a aula. Achou? Achei estranho. Mas aí era uma coisa minha. Não era um problema da sua aula, É porque é das diferente pessoas. Era do uma que você coisa já tinha minha. feito, né? E porque, bem ou mal, a gente queira ou não, onde a gente está, o bairro que a gente está, faz diferença. Sim. Porque as pessoas têm uma outra expectativa, né? As pessoas têm ou as pessoas têm um outro conhecimento, ou as pessoas não têm conhecimento. Né? Então eu ficava, mas eu pensava assim, o que eu vou ficar? Não tem negociação. Meu único foco é que a aula seja razoável. Já tá valendo. E aí fiquei, e eu lembro que aí você começou a fazer muito curso, e aí você mudou de lugar, né? E eu pensava, gente, e se ela for para muito longe? Se ela for para Guaianazes, eu não vou para Guaianazes, porque aí fica longe, como que eu vou para lá? Nem sei ir para lá, porque, vamos fazer um parênteses, eu sou péssima para andar pelo bairro. No centro, você me joga, eu ando de olho fechado. Agora, no lugar onde eu moro, eu não sei andar. Então, se você fosse para um lugar que fosse difícil para eu chegar, eu também estava perdido. Mas deu certo, porque aí você foi para perto, né? E aí e a sua aula foi melhorando muito, né? E eu fui gostando, e fui ficando, porque eu também fui evoluindo. Né? Eu sei que eu fui evoluindo. E essa coisa de que eu vi os efeitos que tiveram em mim. Né? Quando eu falo, às vezes eu brinco com os meus amigos, eu falo, eu sou uma ex-ansiosa. Não sei o que me salvou, se foi a terapia ou se foi a yoga. Porque foram as duas ao mesmo tempo. Né? E eu acho que talvez... Eu acho que se eu tivesse sido uma ou outra individualmente, teria demorado mais. Sim. Né? E eu acho que as duas ajudaram a ser mais rápido, o processo ter sido mais rápido. Mas, com certeza, as duas coisas me salvaram. Sim, com... E é muito engraçado, porque quando as pessoas falam assim pra mim, eu tô, não sei o que, eu falo, vai fazer yoga é bom. Tudo, eu pareço aquele filme do Casamento Grego, que o pai falava, não sei o que, de limpar vidro, tô com dor de cabeça, cheira limpa vidro, sou eu com a yoga. Se a pessoa fala assim, eu tô com dor de cabeça, você devia fazer yoga, você nunca mais vai sentir dor de cabeça. Eu tô com dor não sei aonde, faz yoga que é bom, menina, é ótimo. É verdade. Porque resolve, e é muito engraçado, porque a gente não se dá conta, ou a gente se dá conta só depois de algum tempo, porque você resolve as suas neuras psicológicas. Sim. É surreal o que acontece. Garota propaganda. É surreal. Não, mas é verdade, gente. E a minha mãe, eu carreguei a minha mãe para fazer yoga. Minha mãe faz bonitinha, bonitinha. É que a pandemia atrapalhou, né? Porque ela fazia lá no Centro Cultural da Penha. Bonitinha. Ela fazia com a Rosana Fragoso? Com a Rosana Fragoso?
Ai, será que é Rosana? Eu não lembro o nome da professora. Depois eu até Na vejo e igreja? falo. Eu sei que ela fazia. Na igreja? Não, no Centro Cultural. No Centro Cultural. Não era na igreja. Não sei se a Rosana dá aula lá no Centro Cultural. Aí, porque é muito engraçado, porque, que nem eu falei, a primeira vez que eu fiz, eu tinha a sensação de que, tipo, voltei para casa, né? É muito confortante, assim, tipo, e a prática é diferente para cada um, mas a primeira vez que eu fiz, eu tive essa sensação, tipo, opa, cheguei, é isso, né? E aí eu passei a estudar, a ler um monte de coisa. Não vou dizer aplicar, né? Mas tem muita coisa da filosofia, do ensinamento, que você vai usando no dia a dia. Sim. E eu acho que é por isso que tem o efeito. É você se permitir. E a mesma coisa com a prática, né? Quando às vezes a gente fala assim, eu não consigo, mas você tem que se permitir. E isso para mim é difícil, porque eu não confio, eu sou inflexível, eu sou, não vou dizer teimosa, na verdade eu não sou teimosa, é que eu tenho razão, as pessoas é que não conseguem entender isso. Entendi. Então, né? Eu acho que é verdade, aí, quando você tem razão, eu sou obrigada a concordar com isso. Tá vendo? Vai ficar gravado, que é a prova que eu tenho razão. E é muito engraçado porque você percebe isso no asana. No asana você vê isso. O asana que eu não gosto lá, o Salamba Sarvangasana, ficar de perna para cima, né? Tipo, postura da vela, gente, para quem não tem o hábito. É muito fácil. Aquela postura me irrita profundamente. Me irrita profundamente. Hoje ela me irrita menos, porque como eu sou teimosa, eu quero ver se eu não vou fazer. Eu faço. Mas se tiver um dia que você vai dizer assim, hoje nós vamos ficar 5 minutos em Salamba Sarvangasana, eu vou dizer, não, nós não vamos. Se você quiser, você fica sozinha. Eu não vou. Não, mas você já ficou 60 respirações? Não, Angélica, eu fico 30, assim, me obrigando. Não, mas... nesse tempo de pandemia. Não, mas nesse tempo de pandemia, que você fala assim, 40 respirações, 60 né? respirações. Que a gente tá lá fazendo. Eu faço 30. Você nunca fez 40? Aí é uma questão de que eu não consigo. Fisicamente, porque é muito engraçado, me dói a coxa. Ah, tá. Lembra que eu falo assim, nossa, é como se fica cansada. Nossa, eu tinha certeza que você ficava 60 respirações, você e a Josiane. Você acha? Eu acho. A Josiane deve ficar, porque a Josiane é uma pessoa aplicada e ela não tem problema com Salamba Sarvangasana. A semana que vem a Josiane que vai estar aqui comigo, falando. Eu sofro demais. Sofro demais. E tem uma coisa muito, muito engraçada que eu acho legal, assim, que essa você não sabe. Lembra quando a gente fez aquela apresentação no céu? Lembro. Que eu achei lindo o depoimento da Lenice. Lembra? Lembro. Porque a Lenice tinha começado a fazer yoga, tinha uns 3, 4 meses antes, e ela já fez Shirshasana. Eu achei um absurdo. Simplesmente eu achei um absurdo ela ficar de ponta cabeça antes de mim, que fazia yoga há 900 anos. Eu falei, gente, como assim essa mulher chegou agora e já tá fazendo isso? Não, tá errado isso. Tá errado. Mas no depoimento dela, eu entendi. O que você entendeu? Porque no depoimento dela, ela falou que ela tinha passado por... Não lembro se era depressão, eu sei que ela teve um problema psicológico. E a yoga ajudou a superar. E o fato dela conseguir fazer o Shirshasana era que ela tinha resolvido as questões dela. Aí eu falei, é isso. Só pode ser isso, porque não é possível uma coisa dessa. Porque eu não conseguia fazer, lembra? Eu não conseguia fazer. Aí eu fiquei tentando descobrir, entender o que eu tinha que resolver
para poder chegar na postura. Olha, e aí você descobriu? Então, qual é a minha teoria? Que o tapete, ele te revela as coisas. Te revela no sentido de você se entender, né? Quando tem uma postura que você não gosta, ou que você tem muita dificuldade de fazer, ou você tem medo de fazer, você tem algum probleminha para resolver. Porque as posturas... Aí quando você resolve, e você volta pro tapete, e você vai fazer a postura, sucesso. A postura sai. Porque as posturas de yoga são psicofísicas, né? Não são só físicas, elas são psicofísicas. Exatamente. Então, e aí quando teve esse lance da Lenice, que para mim caiu a ficha, abriu a cortina, eu falei, gente, que incrível, né? Porque aí eu entendi, eu resolvi o que eu tinha que fazer e comecei a fazer Shirshasana. Muito bem. Claro que vai ter coisa que eu não vou fazer, que eu não vou conseguir fazer. E pode ser que seja até por uma questão física, né? Sei lá, não é flexível, não tem mobilidade, enfim. E tudo bem, mas se eu entender, então assim, por que eu não faço? Aí você vai, tenta entender e resolve. Aí você volta e você não faz, é porque você não vai fazer. Aquela postura não é para você. Não adianta brigar com isso. Não é a natureza. E tá tudo bem. É uma limitação. E tá tudo bem. Porque a gente tem que entender que a yoga não é só a postura, né? A postura é como se fosse a cereja do bolo. Sim. Agora, é um processo. Como que... Você já falou várias coisas, né? Mas eu quero saber o que vem na sua cabeça primeiro. Como que o yoga impactou positivamente na sua vida? Nossa! Como? O que vem primeiro na sua mente? Eu não sei. Então, eu não sei dizer. Porque, na verdade, eu não consigo me ver sem praticar yoga. Eu passei aquelas velhinhas. Eu acho sensacional aquela. É que ela já morreu, né? Uma foto de uma senhorinha, que ela é bem velhinha, ela deve ter, sei lá, 90 Americana. anos. E ela coloca. E ela coloca o pé na cabeça. Eu acho sensacional. Eu gostei dessas velhinhas, gente, sem noção de vai pra prática. Eu também. Porque é aí que tá. Mas é aí que tá. Porque por mais que você diga, e tem várias pessoas que dizem, né, assim, a yoga mudou minha vida. É mesmo? Como mudou? Não sei dizer. Eu respiro, eu bebo água, e então ela faz parte, né? Ela tá ali, faz parte da sua vida. Muito. Tanto que a única coisa, você pode ficar orgulhosa, porque a única coisa que eu não me atraso na minha vida é a aula de yoga. Não. Porque eu sou uma pessoa atrasada. Não acredito. Eu sou uma pessoa atrasada. Não, eu não acredito nisso. É verdade. Não. Eu sou uma pessoa atrasada. Eu sempre me atraso para as coisas, mas eu não me atraso para aula de yoga. Aí tem uma pegadinha. Eu não sei se... Porque é o primeiro compromisso do dia. Então, a nossa aula é sábado às 8. Há milhares de Eu não anos, sei se né? por conta disso... eu não sei se por conta disso eu não me atraso ou se de fato é o compromisso que eu mais gosto na vida. E aí eu nem considero um compromisso, entendeu? Porque faz parte. Faz parte. Para mim isso é novidade, hein? Eu sou atrasada. Nossa. E é engraçado porque, como eu falo, eu não atraso porque eu quero. Eu atraso porque, de repente, o relógio acelera. Eu tô bonitinha. Tará, de repente, aí eu falei, eu tenho 10 minutos ainda, então eu vou aproveitar e, sei lá, vou lavar um copo. Aí eu lavo a louça toda. E aí, meu Deus, eu tô atrasada. Tem que ser correndo. É assim.
É horrível isso. Não é porque eu quero. Juro, não é porque eu quero. Acontece. Mas acontece. Acontece. É surreal. É surreal. Você acha que o yoga, assim, tipo, impacta nas pessoas, tipo, impacta nas pessoas ao seu redor, na sua família, no trabalho, o resultado dos. Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque eu engano bem. As pessoas acham que eu sou calma. Todo mundo que me conhece fala assim, nossa, você parece tão calma, tão tranquila. Então, eu acho que é isso. Eu sempre fui quietinha, mas as pessoas acham que eu sou calma. As pessoas falam assim, você nunca deve se estressar, né? Só que não. Eu Mas ouço a mesma coisa. Então, eu acho que é por conta da yoga. As pessoas olham e elas acham que eu sou equilibrada. Não, você é uma pessoa tão equilibrada. Pode ser. Assim, se você for olhar a massa, porque assim, quem pratica yoga normalmente não está na massa, né? Na massa eu quero dizer no que a maioria, que todo mundo faz, porque é a minoria que faz yoga. Hoje em dia, o número de pessoas que fazem yoga aumentou, né? Mas eu acho que Sim, porque virou moda. mas quem é praticante há muito tempo, como a gente, né? Eu também pratico yoga há 20 anos, né? Então, a gente começou no mesmo período. Então, eu acho que quando a gente pratica por muito tempo, a gente cria um padrão de comportamento que é mais equilibrado do que as outras pessoas, porque uma coisa que é bem clara para mim é que assim, né? E eu vejo isso claramente, a casa tá caindo. Quem me conhece sabe os problemas gravíssimos que tô passando desde 2017, né? Inclusive você mesmo já participou já, né? Muito obrigada. E é engraçado porque a gente teve no mesmo ano, né? Foi, Com diferença de meses. é verdade. E aí, assim, a gente se ajudou, né? Enfim, tempos diferentes e tal, mas desde 2017 para cá tem sido muito intenso, todos os problemas graves que aconteceram. E para mim eu olho assim, yoga, para mim o efeito do yoga é assim, a casa tá caindo literalmente e você olha para a casa caindo e pensa assim, bom, o que eu vou fazer para resolver, né? Então eu acho, Vou pegar meu tapetinho e continuar pegando fogo. porque então eu acho que esse é o equilíbrio, né? A gente tem as nossas emoções, as nossas ansiedades, sei lá, às vezes eu fico sim deprimida, dependendo da situação que acontece, claro, né? Mas aí, nossa, tô sentindo, tô triste, não sei o quê. Pronto, vou pra esteira, já sei as posturas que eu tenho que fazer, já saio da esteira já pronta para a vida e vou embora, né? Então, eu acho que é isso. Acho que as pessoas acham que a gente é calma, é tranquila, equilibrada, por conta dessa coisa que fica assim muito evidente, sabe? E não deixa de ser, Mas eu acho. não deixa de ser um equilíbrio, eu acho. Não deixa de ser um equilíbrio. Mas o que eu acho muito engraçado hoje é que yoga virou moda, né? As pessoas vão, eu quero fazer yoga, eu quero fazer igual a fulana, né? Porque virou moda. Então, se a pessoa quer fazer a foto bacana e tal, que tudo bem. Mas se a pessoa se permitir envolver, mesmo que a pessoa tenha o foco de tirar a foto, se ela fizer de verdade, ela vai ser atingida. Porque o processo é de dentro para fora, sempre, né? Mas a pessoa vai lá porque ela quer tirar a foto.
Bacana. Só que se ela ficar o tempo todo, quando é que eu vou fazer a foto de cabeça, de ponta cabeça? Eu quero fazer a foto de ponta cabeça. Mas tem todo um processo, que a vida é assim, né? Tem todo um processo que você tem que respeitar. Você quer fazer a foto bonita de ponta cabeça? Quero. Mas você vai ter que fazer, seguir todo o trâmite. E aí é que tá a graça. Porque é no trâmite, é no caminho que a transformação acontece. Mas a pessoa tem que ter paciência. Sim. Porque se ela não se deixar, se ela não se permitir ser atingida, ela não vai fazer, não vai conseguir, não vai fazer a foto e vai ficar com raiva e vai dizer que yoga não serve para nada. Porque ela só queria tirar a foto. É. E não é isso. Não é isso. A foto é outra história. É a última parte. E a pessoa olha a postura e fala, isso eu consigo fazer, mas o yoga tem uma coisa que é muito curiosa. Às vezes você olha para uma postura e você fala, nossa, só isso? Aí você vai fazer a postura e não consegue, porque é dificílimo. Aí às vezes você olha para a postura e fala, nossa, eu não vou conseguir fazer. Aí de repente você vai lá e faz, né? Então o yoga tem muito disso. Angélica, e ficar, gente, você tem que fazer, você tem que dar um nó em você e você tem que ficar ali respirando. Você tem que ficar ali respirando tranquila, plena. Como que faz para respirar plena? Que dói em um lugar que você nem imaginava que existisse. E tá certo, tá doendo, tá tudo bem, tá doendo. Sim, claro. A dor equilibrada, que aqui no yoga a gente aprende como tem a dor, né? Porque tem a dor que tá trabalhando e tem a dor que machuca, né? É uma dor de tá tudo certo. É um doloridinho, nem é uma dor. Né? Agora, deixa eu te perguntar uma outra coisa. O que você acha que custaria para você se você não praticasse yoga? Você consegue imaginar isso? Eu ia ser como eu era antes. Como você era antes? A doida de pedra. A doida de pedra. Gente, eu vou contar uma passagem e vocês vão entender como a yoga me melhorou. Eu estudava filosofia na São Judas. 1998, era ano de eleição. E eu sou uma pessoa calma, só que não. Eu estava no ponto de ônibus para voltar para minha casa, 10h30 da noite, ponto cheio. Época de eleição, o sujeito subiu um poste, arrancou a propaganda eleitoral de um candidato, Z, e colou a propaganda do candidato dele. Quem é que ia dar bola para isso? Eu briguei com o cara. Falei, você não tem vergonha? Eu nunca vi o sujeito na minha vida. E não faz diferença nenhuma. Não muda a minha vida, não mudou a dele, não mudou a de ninguém. E você não tem vergonha? Você subiu no poste, sujou a minha cidade para colar o papel do seu candidato. Quem é essa pessoa? Porque eu não vou votar nela. Aliás, ponto cheio. Todo mundo registrou ponto cheio. E, aliás, ninguém aqui devia votar no seu candidato. Berrando. Que vergonha que o cara passou. Isso porque você estudava filosofia. Essa pra mim é nova. Eu não sabia que você estudou filosofia. Eu não terminei, mas eu fiz 2 anos de filosofia. Então, e aí eu não fazia yoga nessa época. Entendi. Eu brigava com a pessoa no metrô, tô lá no metrô em pé, e o cara tá sentado no banco reservado. Aí chega lá qualquer pessoa, grávida, idoso, e ele não levanta. O que eu fazia? Ei, amigo, levanta. Brigava com a pessoa, se a pessoa tava ouvindo sem fone de ouvido. Cadê o fone? E você é obrigada a ficar ouvindo seu rádio? Hoje em dia você não faz mais isso. Não, eu tenho vontade, não vou mentir. Mas não faço, não. Pra quê, gente? Eu entendo, eu tento entender que é o processo da pessoa. Sim. É o processo da pessoa. E eu não posso entrar nesse processo doido dela.
Então, você acha que, assim, para você o efeito foi muito mais emocional do que físico? Foi mais emocional que físico. O físico eu tive. Físico eu tive uma vez, do joelho. Lembra quando eu machuquei meu joelho? Nossa, inesquecível. Eu machuquei. Não, inesquecível. Esse dia do joelho. Pô, você tinha dúvida? Pelo amor de Deus. Gente, eu machuquei meu joelho num naipe que eu tinha certeza que eu tinha rompido o menisco. Eu fui para Santa Casa, cheguei na Santa Casa e falei pro médico, moço, pelo amor de Deus, será que eu rompi o menisco? O joelho ficou um rosto de bebê, ficou imenso, imenso. Aí tirou o raio-x, ele olhou e falou, não, fica tranquila, você não rompeu nada. Vai para casa, usa gelo e repouso. Eu falei, mas nada, só isso, ele só, gelo e repouso. E eu fiquei, sei lá, 4 dias botando gelo e repouso, gelo e repouso. Aí quando foi, sei lá, isso foi numa terça-feira, quando foi na sexta-feira, não, porque foi num dia de semana, quando foi na quinta-feira, eu lembro que eu mandei mensagem para você. Acho que eu ia repor aula, sei lá o que eu ia fazer. Eu falei, eu tô com o joelho assim. Não, eu mandei mensagem para você perguntando se tinha alguma postura que eu podia fazer pro joelho. Aí você falou, vem aqui. Aí eu fui. Não lembro nem como eu fui dirigindo. Eu fui dirigindo, né? Mas enfim, o joelho imenso. Eu tava usando a bengala do meu pai. Enfim. Gente, no fim da aula, o joelho tava normal. Mas a gente fez. Aquele dia foi surreal. Normal mesmo? Tá, lembra que eu cheguei com o joelho inchado e no fim da aula ele já tava desinchado. Desinchado. Cheguei mancando e ele tava desinchado e sem mancar. A gente fez uma específica pro joelho, né? Bem. Foi. Yoga salva. Yoga salva, né, Su? Não, gente, aquele dia foi sensacional. Aí eu comecei com mantra, né? Yoga salva. Foi depois desse dia. Porque salva. Foi depois desse dia. Porque aquilo, eu já sabia que era bom. Eu sei que é bom. Né? Qualquer coisa que você faça, que você se sinta bem, é bom. Sim. Porque o efeito do bom continua. Né? Continua. Você fica ainda com aquela sensação de, putz, que legal. É uma leveza que você não sabe de onde vem. Né? E, então é bom. E quando você vê a prova de que melhora, pô. E ainda mais porque, assim, quando a gente faz yoga, a gente está sempre bem com o nosso corpo, né? Então, aí você vai perceber o impacto, o impacto mais forte, assim, do yoga quando acontece uma coisa dessa, né? Sim. Porque o médico falou porque você passa a ter a percepção, né? Então, assim, quando tem uma dor diferente, você fala, por que tá doendo aqui? Não aconteceu nada, não fiz nada, por que tá doendo? Agora eu vou falar uma coisa pra você, você tá conquistando a Rebeca pro yoga, olha só, acho que estou precisando começar a yoga, porque eu sou igual. Tomara. Então, faça, Rebeca, faça. Pô, você tem a solução dentro de casa, hein? Pelo amor de Deus. Ela é herdeira da escola, pô. Pô, pelo amor de Deus, né? E... Bom... eu acho que... Eu queria te perguntar, assim, se você fosse dar um conselho para aquela pessoa que pensa em começar a praticar, que nem a Rebeca, né, que acha que está precisando, que nem para a Cris, né, que estava aqui, não sei se a Cris está aqui ainda, o que você falaria para essas pessoas que pensam em fazer yoga, mas acham que não dá por isso ou por aquilo? Você achava que podia, mas você sabia que você não era flexível, mas você acreditava que você podia. Algumas pessoas não acreditam. Eu não sei nada. Eu não sou flexível. Eu tô isso. Eu tô aquilo.
O que que você diria para essas pessoas? A gente pode fazer qualquer coisa na vida, né? A gente só não pode prejudicar os outros. De resto, a gente pode fazer tudo. Então, assim, eu acho que se a pessoa tem vontade, ela tem que experimentar. Porque, às vezes, a pessoa tem vontade, sei lá, que ela quer a foto perfeita. Ou porque vamos voltar aqui um passo atrás. Tem gente que de repente procura yoga por uma razão estética. Tá tudo bem. Vai acontecer, né? Talvez demore, tipo, eu quero ter uma barriga tanquinho. Tá, vai acontecer, mas vai demorar. Então, a pessoa tem que ter essa consciência. Mas o melhor de fazer, da prática, da pessoa buscar, é de repente, a pessoa pelo menos experimentar. É a coisa de se permitir. Porque talvez a pessoa não goste. Porque é muito engraçado, as pessoas têm uma percepção errada. Né? A pessoa fala assim, eu não gosto de fazer yoga, é muito calminho. É para relaxar. Aí eu falo, anjo, vai lá fazer uma aula de Ashtanga. Vai lá fazer uma sequência de saudação ao sol. Você não sobrevive. Né? Então, assim, mas se a pessoa quiser relaxar, também tem. Tem. Por isso que essa questão de quando a pessoa pensa só na parte estética, não é que não dá certo, é que se a pessoa tiver pressa, não vai dar certo, ela não vai gostar. Então, eu acho que a pessoa tem que fazer, talvez sem expectativa. Vai experimentar. Porque se você já for com uma ideia pré-concebida e aquela sua ideia não se concretizar, você não vai gostar. Né? Porque quando a pessoa fala assim, por exemplo, tem gente que fala, eu não gosto de bolo de abacaxi. Como assim você não gosta de bolo de abacaxi? Abacaxi é sensacional, um bolo de abacaxi é maravilhoso. Né? Mas a pessoa não gosta. Mas por quê? Porque talvez a pessoa tenha tido uma experiência ruim com abacaxi. E se a pessoa for cheia de expectativa para uma aula de yoga e ela encontrar aquela professora do Belém, ela não vai gostar. Ela não vai gostar. E aí é traumatizante, tipo, perdemos um soldado. Você experimentou vários professores. Porque... né? E aí tem um detalhe, se a pessoa fosse fazer aula com... Era o Iyengar que usava o chicotinho? Era. Se a pessoa fosse fazer yoga com a Iyengar usando o chicotinho, ela ia odiar. Quem é que gosta de ter um sujeito te espinafrando para você ficar reto? Não. Mas é o Iyengar, o problema dele. O Iyengar, ele enrolava, você demorava para entrar na postura, aí ele enrolava a esteira e tum! Aí o jornalista perguntou, mas por que você bateu nesse aluno? Ele porque a vida passa muito rápido, não dá tempo de ficar esperando tanto assim, né? Pô, aí tudo bem, você até pode depois que você aprende, falar, não, o Iyengar e tal, você fala, mas pô, chicotinho? Então, assim, eu acho que a pessoa tem que fazer. Né? Tem que experimentar, tem que se permitir. Uns três professores, né? Para ter experiências diferentes também, às vezes. Eu nem sei se precisa buscar tanto. Eu acho que assim, que se não gostar da primeira aula, né? Se não se identificar com o primeiro professor, é importante experimentar os dois diferentes, eu acho. Aí você vai procurar outro. Mas o bacana é assim, não personalizar no sentido de colocar a culpa no professor. Então, assim, yoga no saco. Fiz uma aula uma vez com um professor que, nossa, Deus me livre. Não. A culpa não é da yoga, a culpa e não é nem culpa, é estilo, né? É o professor. O seu santo não bateu com aquele professor, vai procurar outro. Para a pessoa não a gente não pode como se diz, avaliar o livro pela capa. A gente tem que dar chance.
A gente dá chance para tanta coisa ruim na vida, por que você não vai dar chance para uma aula de yoga, gente? É mesmo? É verdade. Né? E agora tem uma oportunidade bem boa, né, para quem quiser participar, para quem quiser conhecer o yoga, que vai ter o nosso Um Dia de Paz, dia 19 de setembro, e é uma oportunidade para conhecer, né? Eu estou divulgando as aulas online, porque as aulas, eu já comecei a divulgação só com as aulas online, porque as aulas presenciais, as vagas para presencial estão esgotadas, né? Não tem mais vaga. Então, Olha que legal. legal, né? Então, e aí você pode participar no online, mas se você tiver muita vontade de participar do presencial, aí você pode entrar numa lista de espera, né? Aí a gente. Sabe uma coisa que eu achei legal nesse período de pandemia, se é que existiu alguma coisa legal na pandemia, né? É que a gente descobriu a aula online, né? Porque no online. E super funciona. Eu acho que é super importante, eu acho que o online, eu mesma estou tendo aulas com a minha professora online já faz quase 2 anos, né? Só online. E eu acho ótimo, honestamente, eu gosto muito da aula presencial, mas a escola é na Vila Madalena e para mim é muito melhor fazer aula online, né, aqui no Yoga Itaquera. Então eu preferia ficar com as aulas online, mas eu sei que em algum momento as aulas presenciais vão voltar e eu não sei o que ela vai fazer nesse sentido. Então eu sei que em algum momento eu vou ter que ir para Vila Madalena fazer aula de yoga. Não, acho que não vai ter muito o que fazer, porque é uma escola bem tradicional, né? Mas assim, eu acho que é importante a gente fazer aulas de yoga online, porque, por exemplo, o que você descobriu, Su? Você fez quanto tempo aula online durante a pandemia? A Gorete está aqui, a Josiane está aqui, são alunas que fizeram. Eu fiz todo o tempo, né? Como que. Todo o tempo da pandemia. Eu voltei agora, então eu fiz 1 ano e 7 meses de aula online. 1 ano e 7 meses. E o que você descobriu, assim, como você sentiu fazendo essas aulas online na sua casa? Como que foi? Foi tranquilo. O que eu me preocupava era de seguir bem as orientações que você passava por conta dos ajustes. Você não estava aqui para poder fazer o ajuste. Para poder. Né? Então, e isso é uma coisa que eu acho que é muito legal na sua aula, porque você detalha. A gente tem quase uma aula de anatomia, né? Gira parte da coxa e... Que músculo é esse, gente? Mas isso foi legal, porque acho que a diferença é essa. Na aula online, eu pelo menos, eu tinha essa preocupação de tentar fazer o ajuste o mais próximo possível do que você estava dizendo, e eu tinha que ter essa percepção. E aí entrava a mágica da yoga, porque a história do momento presente, né? Porque quando a gente está fazendo a aula, é o momento presente, não existe mais nada. Começou a Terceira Guerra Mundial, depois eu vejo isso. Agora eu estou fazendo a minha aula. É o momento presente, não tem nada mais importante do que aquele momento presente. Né? Então na aula online, a minha preocupação era de fazer o mais perfeito possível a questão do ajuste que você apontava. Que, por exemplo, no meu caso, e aí era muito engraçado no meu caso, por exemplo, porque quando você fala assim, estica mais o joelho, eu pensava, gente, mas já está esticado. Né? Então, assim, na aula presencial, o que eu falo para você? Tá esticado, vem ver. Né? E você vai lá e fala, nossa, é mesmo, tá esticado. E no online, você não fala aqui para ver. Então, eu tinha que esticar o mais possível para que você percebesse que estava esticado. Mas aí esticava mais. Então, não adiantava eu falar... Esticava mais.
Eu estranhei. Então, e aí, e aí eu percebia que quando eu esticava mais, eu falava, nossa, dava para ter esticado, olha só. Eu não me dediquei o suficiente. Não, também não precisa Né? se Quem cobrar que eu tanto. penso que eu tô Calma, enganando? calma, não precisa se cobrar tanto. Não, não, mas tem essa percepção. É uma percepção também, é uma autopercepção também. Sim. Né? Mas eu achei muito, muito legal, assim, essa experiência da aula online. Eu gostei. É totalmente possível, então, você fazer uma aula de yoga online, né? E você ter uma experiência Sim, real de yoga no online, né? e eu acho que, dependendo do caso, é até mais possível. Porque quando você está na aula presencial, pode ser que você se distraia. Né? Pode ser que você fale assim, nossa, deixa eu olhar para a Josiane e ver se ela está colocando o pé na cabeça, porque ela é insuportável. Né? Então, e no online, se eu for olhar o que a Josiane está fazendo, eu vou ter que olhar para a tela. E olhar para a tela significa que eu tirei a atenção. Olha só. Né? Então não. Então, no online você está muito focada. E o legal não é que você esteja focada no seu umbigo. Não. Você está focada no ajuste. Você está focada naquilo que você Focada está para ver fazendo. Isso. Exatamente. Que filosoficamente, se a gente for pensar, não existe agora. Porque quando a gente diz agora, já foi. Agora já foi. Já era, já é passado. Você vê, né, que a Gorete faz aula de sábado, 8 horas da manhã também, que é um horário antigo, né? Que tem vários anos aqui. Ela conseguiu fazer Shirshasana, que é o pouso sobre a cabeça, você colocar a cabeça no chão e colocar as pernas para cima, em casa, fazendo aula online em casa. E ela já tinha praticado 7 anos com um professor e estava praticando 4 anos comigo. E em casa, sozinha, ela conseguiu fazer essa postura, né? O que eu achei. Ou seja, no caso da Gorete, foi mais legal ainda porque ela conseguiu perceber uma evolução de fato. Né? Ela conseguiu fazer uma postura que é difícil e que é perigosa, porque você tem que tomar cuidados, né? E ela fez sozinha. É sensacional. É, você mesmo, Gorete, ela falando aí. Então, quem quiser participar, né, ter uma experiência com yoga no presencial, provavelmente não vai ser possível, só se tiver alguma deficiência. Então, entra na fila de espera para conseguir vir no Dia de Paz, no nosso retiro urbano, que vai acontecer no dia 19 de setembro. Das 9 da manhã até a 1 da tarde. Então a gente vai começar com uma aula mais intensa na curunta, pendurado na parede e tal, que essa aula não vai ter online. Aí a segunda aula vai ter online, que é a aula de yoga terapia. Então se você tiver com alguma dor ou ansiosa, que nem a Cris falou aqui com a gente e tal, ou qualquer outra coisa que você queira resolver, ou simplesmente você quiser ter um momento de descanso, um momento de paz, né? E quiser fazer aula de yoga terapia, dá para fazer online, e também a aula de respiração, concentração e meditação. E se quiser entrar na fila de espera também para tentar uma vaga presencial, também é só mandar uma mensagem. E também a gente vai ter o retiro de 7 de setembro lá no Ashram Jagati, que serão 4 dias. Então, é um retiro o Ashram Jagati fica em Suzano, e o retiro vai acontecer nos dias 4, 5, 6 e 7 de setembro. E quem quiser ter uma experiência mais intensa com yoga, lá nós seremos em, acho que 7, 8 professores. E 3 professores já viajaram para a Índia, já tem uma bagagem bem legal também.
E No retiro vocês fazem yoga, tem um horário para as práticas? tem uma programação. Tem sim. É o dia inteiro. É o dia inteiro, mas tem um horário de descanso. Tem um horário de descanso. Vai ter palestras, né? Tem um professor que acabou de chegar da Índia agora semana passada. Vai ter dança circular também, que é uma experiência muito legal. Vai ter yoga hormonal, vai ter a minha aula de cadeira e eu também vou estar em todas as aulas junto com o Lalit, né? Fazendo os ajustes, orientando e tal. E também a comida, que é uma experiência totalmente diferente, né? Que é uma comida vegetariana, integral e que é muito gostosa a comida, né? Quem participou dos outros retiros diz que a comida realmente é um diferencial. Teve uma aluna que falou assim que ficou 4 dias no retiro de Ano Novo com a gente. E aí diz que quando ela chegou em casa, a comida já não era a mesma coisa. Não é igual, não é igual. Eu já fiz retiro 2 vezes. Não, minto, eu já fiz retiro 3 vezes. Eu fiz retiro 3 vezes. E a comida é sensacional. Gente, a comida é sensacional. E Nossa, o Lalit cozinha e eu também cozinho. E eu faço os pães integrais e tal. A gente faz leite vegetal. Inclusive, o Lalit, ele tá aqui. Eu vou chamar ele para participar aqui com a gente, tá? Para ele falar um pouco também do retiro, tá, Su? Opa! olá! Olá, tudo bem com vocês? Bacana. Tudo bem. Tudo bom, e você? Tudo ótimo. Obrigado por estar me recebendo aqui, Angélica Rosa. Sempre bom estar Claro. com você. Essa aluna sua, bacana. Eu não pude assistir, eu estava terminando aula ainda. Sabe como é que é, né? Sempre fica algum aluno para saber alguma coisa. Do yoga sempre assim. Fazer aquele ajuste, é aquele ajuste. Sempre tem alguma coisa. Mas é isso. Então, a gente estava falando aqui lá sobre o retiro, né? No Ashram Jagati, para quem quiser experimentar, a Sueli teve a experiência dela, ela contou a experiência dela com yoga. A internet. Voltou. Então, voltou. Então, a Sueli, ela contou uma experiência muito legal que ela teve com yoga, Ficou né? instável, né? E assim, eu tô falando aqui pro pessoal que tá assistindo, né? Que de repente, quem quiser conhecer o yoga de uma forma completa, de uma forma mais se aprofundar um pouco, já logo de cara, porque mesmo quem nunca praticou yoga pode participar desse retiro, né? No Ashram Jagati. Aí eu vou convidar você para explicar um pouco, Lalit. Eu agradeço, é bacana isso. Bom, o grande lance é assim, né? Que realmente também eu acho importante falar isso, né? Eu sempre falo isso nas lives com o pessoal e tal. Tem um diferencial, né? A gente fazer uma prática de yoga num lugar retirado, na natureza, fazer dentro de um processo que o yoga nos indica, por exemplo, começar cedo com as práticas, são várias práticas, vários tipos de práticas, né? E o Ashram Jagati é um lugar que oferece tudo isso, porque nós temos lá uma estrutura, uma infraestrutura para receber 20 pessoas, uma sala de prática de 60 metros, temos uma sala de meditação, e nós reestruturamos todo o Ashram, né? Você sabe, você é minha parceira de retiro aí, de tudo, né? Você está comigo nesses eventos. Você sabe como é que estava o Ashram antes do nosso evento do Réveillon, né? Que teve, graças a Deus, teve uma lotação fantástica, né? Nós tivemos lá com 25 pessoas, na verdade, contando toda a equipe que trabalhou, né? E nós temos alguns diferenciais, né? Nós temos ali uma área de convivência integrada à natureza, nós temos uma área de alimentação integrada à natureza, cozinha,
Então, são coisas assim que fazem muita diferença num evento desse, né? E é muito comum as pessoas também perguntarem mas eu nunca fiz yoga, eu posso ir para um retiro, né? Eu sempre brinco com essa pergunta, porque eu sempre falo assim, olha, gente, todo praticante de yoga deveria, antes de começar a fazer yoga, realmente fazer um retiro, né? Porque ali ele tem uma experiência mais profunda, ele tem um direcionamento mais adequado. E uma ideia mais ampla, né? Tem uma visão ampla. Desculpa, pode falar, Angélica. Não, desculpa mas eu quis dizer assim, que a pessoa tenha uma ideia mais ampla do que é um retiro, né? Sim. Tem muitos retiros por aí. Eu quando eu falo isso também, a gente não tá dizendo sobre, não é desmerecimento nenhum, mas é assim, o retiro no Ashala Jagati, a gente põe um enfoque muito iógico mesmo, né? Dentro do princípio da alimentação, dentro do princípio das práticas de yoga, das vivências que a gente faz, né? Dessa vez nós vamos estar com danças circulares, nós vamos estar com o Nada Yoga, que é o yoga do relaxamento, com o som. Nós vamos ter os Kirtans e os Bhajans com o Yonam. Nós vamos ter a Melissa fazendo uma outra atividade, professora de Hatha Yoga, minha aluna também. Nós vamos ter com a Flávia Pereira a vivência com posturas restaurativas. Você que vai estar junto comigo lá em todo o evento, vai estar administrando as práticas de cadeira, 5 ritos tibetanos. Todo mundo sabe o milagre que não é os 5 ritos tibetanos, né? O pessoal depois fica mandando mensagem. Angélica, eu estou melhor, eu estou fazendo 5 ritos. É fantástico, né? Até alunos meus, né? Eu falo isso porque a gente tem que enaltecer esse trabalho mesmo, né, da Angélica, né? É uma maravilha esse processo dos 5 ritos tibetanos, né? O quanto as pessoas, assim, são beneficiadas, né? É um processo de autocura que você vivencia lá com nossos procedimentos, com nossos trabalhos, né? Nós vamos ter automassagem, nós vamos ter palestras sobre os doshas. Então, num retiro no Ashala Jagati, junto com a parceria com a Angélica que eu tenho feito, a gente consegue oferecer, e junto com esses profissionais, todos eles eu tenho no meu Instagram, Jagati Yoga Universo, as lives gravadas, né? A última live foi exatamente sobre o Nada Yoga, falando sobre o Yoga do Som, sobre os Bhajas, sobre os Kirtans que nós vamos oferecer. Danças circulares. Estava esquecendo, nós vamos ter yoga terapia hormonal com a Marisa, que trabalhou, fez o curso, desculpa, ela não trabalhou, mas ela fez o curso com a própria Diná Rodrigues, a escritora do livro, né? Então são coisas assim que são bem legais, né? De estar o pessoal vivenciando, né? É isso, né, Angélica? Eu queria também aproveitar aqui para perguntar para a Sueli. Eu queria fazer uma pergunta para você, Su. Assim, para você você falou que foi em 3 retiros, né? Eu fui em 3. Então, como que foi a sua experiência, assim, nesses retiros? Uma experiência, assim, principal que você teve? Como você se sentiu? O que foi diferente? O que foi importante? Foi bem bom. O primeiro retiro que eu fiz acho que foi 2010. Acho que foi 2010. Era porque eu frequentava o Brahma Kumaris, que é de Raja Yoga. E é meditação. Então era outra coisa, né? Era de meditação. E eles fazem um retiro num lugar no interior, que eu não lembro agora o nome da cidade. E foi bem legal. Mas aí a prática era de meditação. Então tinha palestra, tinha a prática de meditação, aí parava para o café, meditação, aí tinha um intervalinho, almoçava, descansava, meditação. Nossa. Então era sempre assim, o dia começava com a meditação, tomava café, tinha palestra,
hora livre, mas era tipo 1 hora. Aí vinha o almoço, era a palestra, e o dia terminava com a meditação. E à noite não tinha meditação, era o jantar, que era vegetariano, que era sensacional. E foi muito legal. Esse foi, como era de Raja e era meditação, eu gostei bastante, mas eu não é dizer assim, nossa, sensacional, mudou. Não, eu gostei. Por ser a primeira experiência, eu gostei. E depois eu fiz 2 retiros com o Simplesmente Yoga, do Marco Schultz, aqui em Vinhedo. Era um mosteiro de São Bento, um lugar lindo também. E esse foi mais intenso, porque tinha prática de asanas, né? Então a gente acordava muito cedo e eu pensava assim, nossa, eu não vou conseguir acordar, porque não tem despertador. O celular nem pega no lugar. E eles te acordavam com um sininho, sabe o sino? Sim. O cara passava no corredor e tocava. Era muito sutil, era muito, muito, muito sutil. Você acordava com aquilo. E aí você fazia prática, depois você tomava café e ia para palestra. Aí descansava um pouquinho, tinha outra palestra, e aí descansava, era almoço, você tinha umas 2 horas livres depois do almoço, era palestra, e as palestras eram sempre seguidas de meditação. E aí, no fim da tarde, depois da meditação, você ficava livre, porque você tomava banho, se arrumava, jantar e a última palestra da noite. A gente tinha que dormir às 10 da noite. E eu não tenho horário, assim. Eu pensava, nossa, eu não vou dormir e não vou acordar com o sininho. Tranquilamente. Dormiu porque a prática, o dia era intenso. Nossa, o dia era intenso, né? Você tinha a prática, você tinha a palestra, aí meditava, comia. Tanto que, assim, você interagia com as outras pessoas nesse intervalo. Então, eram 2 horas de interação por dia com as pessoas. E era, tipo, 3 dias também. E aí, como que você se Então, era bem legal. Como você se sentia depois do retiro? Como que era depois do retiro? Quando termina, não é nem quando você chega em casa, quando você passa do portão, que volta o sinal do celular e vai você falar, eu queria voltar já. Porque a sensação é muito, muito incrível, entendeu? Você fala, por que não pode ser assim o tempo todo? Quando na verdade a pergunta é diferente. A pergunta é, por que não é assim o tempo todo? É verdade. Né? Porque são escolhas, né, que a gente faz. A gente escolhe morar na cidade, escolhe ter o dia a dia que a gente tem. E aí você pode falar assim, mas eu não escolho, a vida é assim. Mas será que a gente tem que passar por isso? A gente escolhe. É verdade. Então, seria incrível se a gente pudesse carregar o clima de retiro no dia a dia. Para sempre. É mesmo. Mas aí a gente até pode. A gente tem que tentar praticar o que a gente fez no retiro. Sim. Pelo menos em alguns momentos você vai ter aquele clima de retiro. Porque no retiro você recebe as ferramentas, né? Seja tanto no retiro lá, por exemplo, a experiência a oportunidade que quem quiser, que está assistindo a gente agora, a oportunidade que a gente tem agora é o retiro de 7 de setembro agora, né? 4, 5, 6, 7 de setembro no Ashram Jagat. Quem Suzano, que quem quiser saber mais é só entrar em contato com a gente pelo direct aqui do Instagram. E também o retiro urbano que vai ter aqui no Yoga Itaquera no dia 19 de setembro, que as vagas presenciais estão esgotadas, mas você pode participar no online e também pode entrar numa fila de espera para tentar uma vaga no presencial, tá? Bom, eu acho que seria isso então. Porque já passou 1h20, acho que já tá bom, né? A Sueli ou o Lalit gostaria ainda de falar mais alguma coisa?
Não, eu tô tranquila. Eu fiz uma aula, né, com o Lalit online. Você fez uma Eu aula? fiz uma aula, que aí ele fez o ajuste da chaturanga, que foi sensacional também. Eu adoro o jeito como ele ensina a chaturanga, eu adoro. É aquilo, não é que eu fazia errado, mas é a questão do ajuste. Sim, é isso que eu ia dizer, viu, Sueli? É muito comum a gente também, assim, no retiro mesmo, tanto eu como a Angélica, né? A gente consegue direcionar uma prática com mais enfoque. Isso que você falou, todo mundo que está lá está numa energia mais centrada, inclusive, né? É muito comum. A gente recebe, a Angélica viu isso já acontecer lá, né? A experiência das pessoas fazerem invertida, pessoas que nunca conseguiram, pessoas que já têm na minha página depoimentos de pessoas que já estavam fazendo prática há 5 anos, 3 anos, em outros lugares, ou que tinham alguma dificuldade com a invertida. E às vezes a gente vai num evento desse, vai num retiro e consegue avançar muito na prática, né? Um retiro traz muita maturidade em todos os aspectos, né? Realmente, assim, fantástico. O que eu acho importante falar, Angélica, nós estamos ainda na pandemia, né? E como eu disse, nós reestruturamos todo o ashram, e uma das coisas que nós temos de muito legal que nós implementamos agora é a questão do kit utensílio, né? Que a pessoa recebe um utensílio, a bandeja com divisões, recebe um copo de aço inox, a bandeja de aço inox, os talheres, tudo dentro de um saco grande, um ziploc, e tem a área agora onde a pessoa ela mesma cuida da higienização dos utensílios dela. Então isso ficou assim uma coisa muito bacana, né? Uma coisa assim que ficou bom, as pessoas se sentem muito tranquilas, né? O ambiente é bem arejado, é tudo muito gostoso lá, né? A qualidade da água é excelente, né? A água vem de uma nascente, então é uma água muito boa mesmo. Enfim, né? Nós estamos aí sempre oferecendo, tentando oferecer o melhor através aí desse nosso trabalho, meu, da Angélica, com Yoga Itaquera. E estamos somando, né? É isso, sempre somando. Então, e a cozinha também, a cozinha é no meio da natureza, assim, e o refeitório também, o refeitório ele é aberto, né? Então tem um jardim e no refeitório, então é tudo aberto, assim. Então eu acho que está bem seguro nesse sentido da pandemia, é seguro mesmo. Tá certo. Enfim, então eu acho que é isso. Muito obrigada pela participação de todos. Muito obrigada, Sueli. Hoje eu te conheci um pouco mais, conheci alguma parte da história que eu estava no meio e não sabia, achei muito legal. E foi muito legal. Então, muito obrigada e até mais. Até sábado, a gente se encontra sábado. Então, bacana. Tá, obrigado, Sueli, tudo de bom. Obrigado, tchau. Angélica. Obrigada, tchau. Tchau. Muito obrigada, Lalit. Tchau, tchau.